Você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Eu sou Cibele Monvaile Gonça Casanova. Nós estamos lendo Eu Sou a Porta, de Bhagwan Shree Rajneesh. Dos primeiros livros dele, é um livro de 1975, sendo compartilhado aqui em audiolivro a partir do ano de 2022 em diante, agora abril. Capítulo 6. Explosão espiritual. A criação do novo. Bhagwan, você disse que quando a suprema explosão espiritual acontece a uma pessoa, inicia-se um processo de explosão espiritual ao seu redor, que afeta os outros seguidores numa reação em cadeia. Isso está acontecendo aqui? Existem pessoas a seu redor que estão para explodir num futuro bem próximo? Em primeiro lugar, é preciso entender o que significa explosão espiritual. Muitas coisas estão implícitas nisso. 1. A explosão é algo sobre o qual não se pode fazer nada diretamente. Os esforços são insignificantes. Não é algo que se possa manipular para acontecer. Simplesmente acontece. É impossível fazer algo positivo para criar a explosão, porque se ela for criada, não será uma explosão de modo algum, e você permanecerá, continuará. Até mesmo após a explosão, você estará presente. Se você a experimentar, você não explodirá nela. Assim, nenhum esforço pode ser feito para a explosão de um modo positivo. Esse é o primeiro item, a primeira implicação básica da explosão. E nesse trecho ele pontua em itálico aqui a palavra você, onde diz: se você a experimentar, você não explodirá nela. Até aqui. Então, assim, nenhum esforço pode ser feito para a explosão. Esse é o primeiro item, a primeira implicação básica da explosão. Explosão significa descontinuidade com o passado. Explosão significa descontinuidade com o passado. O velho foi-se embora completamente e o novo chegou. Não há continuidade entre os dois. O novo não está conectado com o velho. Não existe nenhum veículo causal entre eles. O novo não é provocado pelo velho. Se o novo fosse produzido pelo velho, não haveria explosão, haveria uma continuidade, o velho continuaria em uma nova forma. Nesse caso, você poderia adicionar algo a si mesmo, mas continuaria igual, o ser central permaneceria igual. Alguma coisa seria acumulada, adicionada à periferia. Seu ego tornar-se-ia mais fortalecido, mais forte do que antes. Você apenas enriqueceria. Portanto, na continuidade, não existe nenhuma explosão possível. Explosão significa que o velho morreu completamente e o novo chegou ao ser. Não existe nenhum vínculo causal entre os dois. Apenas quando há uma brecha, uma fenda intransponível, um abismo, pode-se dar a isso o nome de explosão. É muito difícil entender isso. Tudo pode ser facilmente entendido em nossa vida, porque tudo é causal. Todo pensamento lógico é baseado na causalidade. Tudo está conectado, tudo está relacionado, tudo está em continuidade com algo mais. Nada é novo. Tudo é apenas uma modificação do velho, então pode ser entendido. A mente é a continuidade. A mente está repleta de conhecimentos, de memórias acumuladas. Ela sempre entende o velho, mas o novo é incompreensível para ela. O novo não pode ser compreendido pela mente, e quando a nossa mente tenta entender o novo, transforma-os em termos de passado. Dá uma forma, um significado a isso e o categoriza. Apenas quando as coisas estão conectadas com o velho, a mente pode estar tranquila, porque só então ela pode compreender.
A explosão não pode ser compreendida pela mente. Na verdade, a mente também explode e é completamente expulsa. Assim, a segunda coisa a ser compreendida não é possível compreender a explosão. Tudo que pode ser compreendido não é explosão, mas você tenta transformar o fenômeno em algo conhecido, velho. Você pode pensar que o que chamo de explosão seja semelhante a alguma outra explosão, mas a explosão espiritual não é semelhante a qualquer outro fenômeno. Se uma bomba explode, tudo é destruído. A velha ordem se vai e surge o caos. Mas esse caos é provocado pelo velho. É uma continuidade. Nada de novo chega a ser. Todo esse caos, toda essa desordem é apenas uma continuação da velha ordem. Nada de novo chega ao ser. É apenas o velho, de um modo desordenado. Assim, nenhuma explosão material pode ser simbólica, nem usada metaforicamente para explosão espiritual. A palavra vem de um acontecimento material e tem uma conotação totalmente ilusória. Explosão espiritual não significa que o velho está desordenado, caótico. Significa que algo novo foi criado, que algo novo chegou ao ser. A explosão material é destrutiva, a espiritual é criativa. Se você tentar compreender o significado da explosão espiritual por analogia, não será capaz de conhecê-la. Algo novo, totalmente novo, chega ao ser. Você não pode lhe dar um significado, porque você é o velho. Você não pode criá-lo, pode apenas estar vazio. Só pode auxiliá-la negativamente, isto é, estando ausente, não sendo. Se você estiver ausente, então a explosão tomará o seu lugar. Sua cooperação só é necessária numa via negativa. Fazer algo positivamente é fácil, mas fazer algo negativamente é muito árduo. Cooperar é fácil. Não cooperar também é fácil, mas cooperar negativamente é muito difícil. Cooperar negativamente significa não criar obstáculos. E nós estamos sempre criando obstáculos para impedir que o novo chegue ao ser. Enfatizamos sempre o velho. Quando ele fala cooperar negativamente, significa não criar obstáculos, vamos lendo ao longo do texto, mas que essa palavra negativo, nos conhecimentos que já tem mais aprimorado, né, lembrando que ela não significa em muitos exercícios de transcendência um mal ou alguma coisa nesse sentido, mas sim estaria entre do positivo e o negativo, entre alguma coisa entre o dinâmico e o passivo, entre o movimento e o descanso, né? Então, o negativo ali estaria mais para esse, o passivo, o descanso, o tranquilo. Enfatizamos sempre o velho, nos apegamos sempre ao velho. Estamos identificados com o velho. O velho é o eu. Quando eu digo eu, ele põe aqui a palavra eu entre aspas o tempo todo. Isso significa todo o passado. Assim como eu posso criar, auxiliar algo novo. Assim como eu posso auxiliar o novo. Como posso auxiliar o futuro se eu sou o passado? O eu entre aspas de novo. O eu, aqui entre aspas, é todo o passado incorporado em uma única palavra. Tudo que está morto agora, tudo que deve ser sepultado agora, apoia-se nesse eu. Esse eu transforma-se numa barreira, o único obstáculo, a única obstrução para o novo entrar. Você não pode fazer nada com o eu positivamente, mas negativamente pode. Compreender que você é o velho e permitir que essa compreensão vá a fundo, que penetre em seu mais profundo interior. Torne-se consciente de que você não pode auxiliar o novo a entrar no ser, mas ao menos que o novo entre, não haverá nenhuma espiritualidade.
A menos que o novo venha a explodir, você não renascerá, não entrará na dimensão do divino. Isso não significa que eu deva ser livre. Pelo contrário, devo me livrar do eu, devo me livrar de mim mesmo. Não significa que eu, entre aspas, deva fazer algo. Pelo contrário, não devo fazer nada para que esse fenômeno aconteça. Estamos sempre fazendo isto ou aquilo. Essa insistência em fazer algo vem do eu. Ela prolonga, ela perpetua o eu, projeta o eu para o futuro. Então, não pode haver nenhuma explosão. O passado morto, que se acumula como poeira, continua se assentando sobre seu espelho da consciência. Então, esse espelho da consciência é perdido e apenas a poeira é vista. Você se torna identificado com a poeira. Você pode imaginar a si mesmo sem o seu passado? Se todo o passado for destruído, como você viverá? O que fará? Quem será? Se tudo que vem do passado for deixado de lado, pouco a pouco você sentirá que está se desintegrando, desaparecendo. Quando o passado não existe, quem é você? Onde está? Com o que está identificado? Se o passado não existir, você continuará existindo, mas de um outro modo. Na realidade, você será diametralmente oposto ao que era antes. Se todo o passado for afastado, você será apenas consciência. Então, não poderá ser um ego. O ego é o acúmulo de eventos do passado. Se ele for afastado, você terá uma nova identidade. Será exatamente como um espelho, refletindo tudo. Quando se tornar consciente de que você é o obstáculo, não terá de fazer nada. A própria consciência destruirá sua velha identidade. E quando ela for completamente destruída, quando houver uma fenda entre o seu ser real e suas memórias, quando houver um espaço entre o seu ego e você, então dentro desse espaço a explosão acontecerá. O interior desse espaço é a explosão. Essa explosão não pode ser compreendida intelectualmente de modo algum. Quanto mais você tenta compreendê-la, menos a compreende. Assim, não fique tenso a respeito, simplesmente relaxe. E não tente me compreender, ou melhor, sinta que eu estou dizendo dentro de si mesmo. Se eu disser que você é o passado, não ouça minhas palavras, nem fique pensando se estão certas ou erradas. Entre em seu interior e sinta o que está sendo dito. Pense em termos de fatos. O que estou dizendo é um fato. Vá para dentro e veja se você é o passado. Veja se o que estou dizendo é realmente um fato. Você tem algo em seu interior que seja outra coisa além de passado? Você é apenas o passado morto? Ou há algo mais vivendo em seu interior que não seja parte integrante do passado? O que é essa parte? Você não pode restringi-la a si mesmo, porque o eu é o confinamento, o passado é o confinamento. Você pode confinar o passado, porque ele é limitado. O passado pode ser confinado, ele aconteceu, é finito. Mas se você se tornar consciente de algo em você que não seja do passado, mas aqui e agora, então, mesmo que o passado seja totalmente destruído, isso ainda existirá, mesmo que você não exista, isso continuará existindo. Se você encontrar algo em si mesmo que não possa ser destruído junto com o passado, mas que continue, esse algo será a consciência pura, o espelho da consciência. Você não estará refletido nele, será apenas um espelho que reflete tudo. Então sentirá a fenda entre o seu ego e você, sentirá o espaço. Se puder permanecer nesse estado de atenção, compreendendo, isso se transformará em meditação.
Se puder permanecer apenas nessa compreensão e consciência, nesse espaço entre seu ser real e seu passado, então o ser acumulado, o ego, será apenas uma camada externa, uma linha divisória. No centro estará a consciência pura. Permaneça nessa consciência pura, no centro. Não será fácil, será muito árduo e inconveniente, porque nunca permanecemos nela. Sempre corremos para a periferia, sempre nos identificamos com ela, vivemos nela e não no centro. A periferia é o ego. Todos os eventos acontecem na periferia, na circunferência. É o ponto a partir do qual você entra em contato com os outros. Se eu amo, o acontecimento do amor está na periferia, porque apenas a minha periferia pode comunicar-se com a sua. Tudo nesse mundo acontece na periferia, na linha divisória. Assim, permanecemos sempre na linha divisória. Ela é o campo de atividade. Mas o ser está sempre no centro. Se você puder permanecer nesta fenda, nesse espaço, se puder existir no centro e não na periferia, se puder tornar-se consciente desta última, como a parte morta, a superfície, o corpo, o eu se perderá. Não estou falando sobre o corpo físico. Quando digo corpo, isto significa o ego. Se esse espaço não for intelectualmente compreendido, não for logicamente entendido, mas existencialmente sentido, tornar-se-á inconveniente. Você se tornará inquieto, como se estivesse morrendo. Você sempre esteve na periferia. Essa tem sido a sua vida. Por isso, se você voltar para o centro, será exatamente como morrer. A periferia tem sido a sua vida. Você não conheceu nenhuma outra vida. Por isso, sentirá como se estivesse definhando, morrendo, como se estivesse sufocando. A mente dirá: volte para a periferia, a vida está lá. Mas na periferia não existe vida, apenas ação. Existe apenas o fazer, não o ser. É por isso que quando você não tem nada para fazer, o não fazer torna-se tão difícil que você não pode permanecer com ele. Começa a fazer algo. Precisa ler um jornal, ouvir o rádio, fazer alguma coisa. Se não tiver nada para fazer, irá dormir. Mas permanecer no não fazer é o que há de mais árduo. Você não permanece no não fazer, nem mesmo por um momento. Mas o ser só é revelado àqueles que podem permanecer no não fazer, que podem permanecer no centro. Esse é o significado de cooperação negativa. Sua cooperação é necessária de um modo negativo. : Você precisa não fazer nada. Deve permanecer no não fazer. Então, a explosão toma o seu lugar. Acontece a você. Quando a explosão acontece, você sempre está no centro. Isso não significa que a partir desse momento você não será capaz de fazer nada. Será capaz de fazer muitas coisas, mas a qualidade da ação será completamente diferente. A partir do centro, um outro tipo de amor será possível, uma outra espécie de atividade será possível. O amor não será um ato, mas um estado da mente. Não será desse tipo no qual algumas vezes você ama e outras vezes não ama. Será a sua própria existência. Você será amor. Você é amor, tomará consciência. Toda ação e todo relacionamento terá uma qualidade, um significado, uma profundidade diferente. Através da explosão, você se tornará desidentificado com a mente, com o ego, com o corpo, com a periferia, totalmente desidentificado. A explosão destrói a identificação. Você não será uma continuação do que havia antes, porque toda continuidade está na periferia. A explosão não é uma continuidade da periferia, é um salto.
Quando você está correndo na periferia, há uma continuidade. Você vai dando voltas nela, corre a vida toda, mas cada passo está limitado pelo anterior e pelo posterior. É um processo em cadeia, mas o salto da periferia para o centro não é uma continuação do velho, é descontínuo. Não é uma consequência do passo anterior, é completamente novo e não causal. É difícil entender isso porque no mundo dos acontecimentos, dos eventos, tudo é causal. Entretanto, os físicos modernos chegaram perto desse ponto, chegaram a uma situação paralela. Por terem descoberto que o comportamento do elétron é descontínuo, os físicos entraram numa nova dimensão. Antes deste século, o sistema era baseado no método científico. Tudo era causal, tudo era uma continuidade, tudo era certo. Só com o encadeamento causal pode-se ter certeza. Quando as coisas podem acontecer sem causas, não há certeza. Não existe realmente nenhuma lei que possa ser aplicada. Toda a ciência dos físicos está se debatendo agora, porque eles não podem determinar o comportamento do elétron. Ele se comporta sem causas. Algumas vezes o elétron desaparece de um ponto e aparece em outro, sem que haja qualquer continuidade entre os dois pontos. O elétron desaparece do ponto A e aparece no B, e não há nenhuma continuidade entre A e B. Ele não é contínuo, não tem um curso determinado. E isso parece misterioso. Uso o comportamento do elétron como uma analogia. Existem dois tipos de pensamento. Um é o pensamento lógico e o outro é o analógico. O pensamento lógico prossegue em sequências. Isto é assim, portanto, aquilo acontecerá. A causa é determinada e o efeito a seguirá. O processo lógico é definido, é específico, como uma determinada premissa, um determinado resultado acontecerá automaticamente. Não há liberdade. Tudo é causado pelo passado, tudo é dominado pelo passado. Se eu lhe der uma certa quantidade de veneno, você morrerá. Se não é livre, uma certa quantidade de veneno causará a sua morte. A morte tem de acontecer. Ela é uma certeza, uma continuidade, um encadeamento causal. E quem já viu aí alguns relatos de experimentos assim, de OGs, né, no Oriente, eu já li sobre coisas de testes, experiências para ver o grau de transcendência, não que eles fiquem se testando, mas faz essas experiências na hora para compartilhamento. De pessoas que alcançam esse estado de mente que ele convida aqui ainda a entrar, e que diante, por exemplo, toma veneno, pisa em coisa quente, não sente nada e também não se machuca. Está desidentificado do corpo e ele não obedece a essas leis, justamente porque a mente se desidentificou. Então, leis que são comuns para todas as mentes que dão essa continuidade de aplicação, que o próximo passo tem que vir do passado, elas ali não se aplicam, elas não existem, né? Então, a própria matéria, partindo do ponto de que antes é essa energia, ele fala aqui do elétron, a gente tem aí depois os livros de física para você fazer o seu paralelo pessoal, sua busca individual, ela não obedece, né, essas leis passadas. Então acontece, por exemplo, passar, uma coisa é o cara passar em cima da brasa, né, ver quanto ele suporta, seria aquele teste mais infantil, né, que alguns fazem como desafio, mas na prática deles lá não, eles passam e eles sequer se queimam, né, aqueles indivíduos que aparecem nos pregos aqui, é uma experiência de autodomínio mental. Eles, além de não tenderem o corpo, que o corpo tem que estar leve, eles não se machucam, né, e essa questão do veneno eu já vi isso também, de repente colocarem, ser picado por uma cobra ou ingerir por vontade própria, e o veneno não tem um pingo de efeito, zero efeito, nada, não causa nenhuma, não faz nenhum mal para a pessoa. Ai, não entendi.
pensamento analógico é completamente diferente. O pensamento analógico é, de certo modo, poético. Através da analogia, você simplesmente salta de uma coisa para outra, sem qualquer sequência lógica. Por exemplo, estou amando alguém e escrevo um poema no qual eu digo: minha amada é como a lua. Não existe nenhuma conexão, não há nenhum encadeamento causal entre o rosto de minha amada e a lua. Não há qualquer relação, apenas analogia. Saltei de um ponto para outro sem qualquer percurso causal. O comportamento do elétron é exatamente assim. Os poetas têm se comportado sempre assim. Eles simplesmente saltam de um ponto para outro pela analogia. Pode não haver qualquer similaridade óbvia, mas se o poeta sentir, por qualquer motivo, que há semelhança, isso será suficiente. Haverá um salto analógico. Toda a literatura mística é analógica. Os místicos podem lhe dar apenas analogias. É por isso que existem tantas parábolas. Todas elas são analógicas. Jesus falava por parábolas, assim como Buda e todos os outros. Eles não davam qualquer razão lógica ou argumento. Jesus nunca argumentou sobre qualquer ponto. Não tinha argumentos, apenas analogias. Só quando você sente simpatia é que pode compreender o pensamento analógico. Se não sentir simpatia, não poderá compreender, porque a analogia não depende de raciocínio, mas de uma atitude favorável e da continuação do mesmo processo dentro de si mesmo. Até aqui, página 112 do capítulo 6, nós estamos lendo Eu Sou a Porta, de Bhagwan Sri Rajneesh, sendo compartilhado aqui no audiolivro do ano de 2022 em diante, gravação abril. Continuando nossa leitura, Eu Sou a Porta, sendo compartilhado aqui do ano de 2022 em diante, abril. Usa o comportamento do elétron como uma analogia, o que acontece quando há uma explosão espiritual. O velho permanece na periferia e não existe nenhuma ligação entre a periferia e o centro. É impossível correr da periferia para o centro. Se fosse possível correr de um ponto para o outro, poderia haver um encadeamento a partir da periferia. Então, o primeiro passo em direção ao centro seria dado da periferia, e cada passo teria uma conexão com o anterior. Poderia haver um encadeamento causal entre o centro e a periferia, mas quando você está na periferia e de repente descobre a si mesmo no centro, não há nenhum percurso entre os dois pontos. Isso é explosão. É possível que você não conheça a física, por isso usarei outra analogia. Por exemplo, você dorme em Bombaim e sonha que está em Londres. De manhã, quando o sonho termina, quando vai embora, você precisa viajar de Londres para Bombaim? Enquanto você estava dormindo em Bombaim, sonhou que estava em Londres. Se alguém chegar e o acordar enquanto estiver sonhando que está em Londres, você acordará em Londres ou em Bombaim? É claro que acordará em Bombaim, mas como você voltou? Você viajou? Se tivesse viajado de Londres para Bombaim, ainda estaria sonhando, porque a distância teria sido percorrida apenas em seu sonho. Se você tivesse viajado, tomado um avião, o avião seria parte do sonho. Mas se você simplesmente acordar, o sonho será descontínuo, cortado em Londres. Você acordará em Bombaim sem ter viajado. O acordar é algo novo, não é uma continuidade do sonho. A periferia é o sonho do fazer, o sonho do ego. É por isso que os místicos da Índia disseram que o mundo é ilusão. Eles disseram, abre aspas, é apenas um sonho, o mundo todo é apenas um sonho, fecha aspas.
Entretanto, quando Shankara e os outros dizem que este mundo é um sonho, essa é uma analogia que não pode ser mal compreendida, mas tem sido assim. Você pode apontar a insensatez do que eles disseram? Como este mundo pode ser um sonho? Ele é tão real. O místico e filósofo indiano Shankara também sabia que o mundo é real, mas estava falando por analogia. O mundo é um sonho. Quando isso é dito, não significa que o mundo seja um sonho de fato. Significa apenas que quando você acorda, sua consciência anterior do mundo, sua percepção anterior terá uma descontinuidade. Você não encontra qualquer conexão entre o sonho e o acordar. Não encontra qualquer conexão, seja ela qual for. Não encontra qualquer relação. Fica simplesmente perplexo ao perceber que estava em Londres e que voltou sem saber como. Mas ninguém fica realmente perplexo. Quando alguém para de sonhar, nunca fica perplexo. Quando você acorda, fica perplexo? Não, apenas diz, era um sonho. E o capítulo está encerrado. Você nunca pensa a respeito. O mesmo acontece quando há uma explosão. Você sabe e diz, a entidade sonhadora dissolveu-se. Era um sonho e agora estou no centro. Você nunca pergunta, como eu estava na periferia e voltei para o centro outra vez? Como viajei? Você nunca pergunta isso. As pessoas costumavam perguntar a Buda, como você se iluminou? A questão é absurda. É exatamente como perguntar a alguém como parou um sonho. Qual é o método? Qual é a técnica? Como se pode parar o sonho? O sonho é simplesmente interrompido. Tem seu próprio meio de ser interrompido. Algumas vezes o sonho torna-se pesadelo, fica insuportável. Então esse estado, a própria angústia, provoca a interrupção. Assim, se a vida na periferia tornou-se um pesadelo, se viver da maneira como você vive tornou-se infernal, então esse estado acordará do sonho. Mas quando você estiver fora dele, saberá que o despertar não foi provocado, saberá que não houve nenhuma continuidade. É por isso que chamamos isso de explosão. Alguma coisa nova acontece, algo totalmente novo. Isso não pode ser entendido em termos do passado. O que você pode fazer para auxiliar a explosão acontecer, mesmo negativamente? Pode estar alerta, mesmo que seja por um único momento. Esteja alerta de que se identificou com um passado que não é o seu ser. O ser está no presente, aqui e agora. E você está identificado com algo que não está aqui e agora. Esteja consciente disso. Onde quer que você esteja, deixe que esse estado de alerta chegue repentinamente a você. Você está caminhando numa rua. Pare por um momento e de repente esteja alerta. Em qualquer lugar, em qualquer situação, pare por um momento e de repente fique alerta de onde você está. Na periferia ou no centro? Você está identificado com a memória ou não está? No início, essa atenção virá apenas por um momento, ou nem mesmo por um momento. Haverá apenas um vislumbre, por um lapso de momento. Você o sentirá e ele irá embora. Mas esse vislumbre penetrará a fundo e haverá um novo movimento da periferia para o centro, um movimento exatamente igual ao movimento do elétron. Um salto, uma transição brusca de um ponto para outro. A situação se intensificará. Permaneça alerta tanto quanto puder e use qualquer situação. Por exemplo, o ar saiu e ainda não entrou no pulmão. Há um intervalo, um segundo, um pequeno intervalo. Sua respiração não está entrando nem saindo. Preste atenção nesse intervalo. Preste atenção nesse intervalo. Permaneça nele por um momento e sentirá o centro. Você estará mais distante da periferia e estará fora do sonho. Você está quase dormindo. Preste atenção ao sono que está chegando. Ele está descendo sobre você. Você está mergulhado nele. Então, há um momento no qual você não está dormindo nem acordado. Preste atenção.
permaneça nesse intervalo e será lançado para o centro, saltará da periferia. Depois, pela manhã novamente, quando estiver retornando do estado de sono, sinta esse momento no qual você ainda não acordou, mas o sono se foi. Há sempre um momento. Sempre que a mente muda de um estado para outro, existe um intervalo. Em todo lugar há sempre um intervalo. Sem ele, a mudança é impossível. Nesse intervalo, você nunca está na periferia. É preciso entender exatamente o que estou dizendo. Nenhum intervalo está na periferia. Todo intervalo está no centro. Toda continuidade está na periferia. Um evento acontece, então outro evento acontece. E no meio há sempre um intervalo. Nele, você está sempre no centro e no momento seguinte retorna à periferia. Mas esse acontecimento é tão rápido e de certo modo tão eterno que normalmente não se consegue prestar atenção a ele. Mas se você estiver alerta, atenta, vigilante, cuidadosa, cuidadoso, então pouco a pouco terá vislumbres. Você ama alguém. O amor foi-se embora e o ódio ainda não se manifestou. Há um momento no qual nenhum dos dois existe. O amor acontece na periferia, o ódio também. Mas o intervalo entre os dois sempre acontece no centro. Assim, quando alguém ama, está na periferia, quando odeia, também. Entretanto, a mudança do amor para o ódio ou do ódio para o amor não está na periferia. O intervalo está sempre no centro. Você é lançada de volta para o centro. A partir da periferia é impossível mudar, porque nela há apenas o fazer. O ser está no centro. Você precisa voltar ao centro para mudar, mas o ir e vir é tão rápido, tão infinitamente rápido, que normalmente você não tem consciência dele. Então, esteja alerta para qualquer mudança. Você esteve doente? Agora a doença se foi, mas a saúde ainda não chegou. Esteja alerta. Você está no centro porque nenhuma mudança é possível na periferia. É por isso que todo mundo necessita de sono. Nele, uma grande mudança ocorre. Se você não puder dormir profundamente, não será capaz de viver, porque a vida necessita de certas mudanças todos os dias. A cada dia, há muito para ser mudado no corpo, na mente e nas emoções. Muito tem que ser mudado todos os dias. Assim, a natureza tem um meio de fazê-lo inconsciente, porque conscientemente você não pode permanecer no centro por muito tempo. Você é jogado na inconsciência e então não está na periferia. Quando a pessoa está adormecida, não está correndo na periferia. Quando está inconsciente, está no centro, estabeleceu-se no ser. Mas mesmo quando está acordada, existem mudanças pelas quais você passa. Pode-se fazer uma analogia com a mudança de marcha do carro. Por um tempo muito curto, você põe o carro no ponto morto. É sempre passando pelo ponto morto que você troca a marcha. Ponto morto significa não engrenagem. Você não pode mudar da primeira para a segunda marcha diretamente. A mudança precisa passar pelo ponto morto, pela não engrenagem. É preciso um ponto morto para que a marcha seja mudada. Enquanto mais experiente a pessoa, menos tempo isso leva. Na verdade, um motorista experiente nem percebe que toda vez que a marcha é mudada, passa pelo ponto morto. Ela é mudada tão rapidamente que ele não percebe estar atento a ela. Apenas aqueles que estão aprendendo a dirigir percebem. Os outros não. E é o ponto morto que sempre cria dificuldade quando se está aprendendo a dirigir. Sempre que você muda de uma ação para outra, volta ao ponto morto, ao centro. Esteja consciente disso. Alguém o insultou? Você mudará, não poderá permanecer o mesmo. A periferia terá de mudar, não terá a mesma fisionomia. A mesma expressão seria descabida agora que alguém o insultou. Você mudará toda a sua face. Agora preste atenção no que está acontecendo por dentro. Você terá de ir para o centro e retornar para a periferia. Apenas então poderá mudar a sua face.
Assim, quando alguém o insultar, medite sobre isso, vá para o centro. Uma condição foi estabelecida para o ponto de mudança. O Tantra usou tóxicos para tornar seus discípulos alerta para um estado de mudança da consciência. O mestre ia dando tóxico e dizendo: preste atenção ao intervalo. Até um determinado momento a pessoa estava alerta, depois começava a perder a consciência por causa do tóxico. Nesse momento o mestre dizia: preste atenção na mudança de consciência para inconsciência. Quando você está se movendo de um estado para outro, preste atenção. Você está sempre mudando, e se puder ficar alerta nesses momentos de mudança, tornar-se-á consciente do centro. Um mestre zen o arremessará pela janela e gritará: preste atenção! Você foi lançado pela janela, está no meio. Está passando pela janela e ainda não atingiu o solo, e ele gritará: acorde! Ao cair no solo, sua fisionomia estará completamente diferente da que estava antes de você ser arremessado, porque então a situação será diferente. Você pode ter chegado para colocar alguma questão metafísica, e o mestre fez algo completamente não metafísico. Você ia perguntar se Deus existe ou não, e ele jogou pela janela. É absolutamente descabido jogar alguém pela janela. Mas no momento exato em que você está mudando de um estado para outro, de uma situação para outra, o mestre dirá: acorde. Quando você estiver passando pela janela, não será apenas seu corpo que estará sofrendo uma mudança, seu estado de consciência também. E o mestre sabe exatamente quando ela muda. Nesse exato momento, ele gritará: acorde! E se você puder ouvi-lo, nesse momento estará no centro, lançado a partir da periferia. Assim, sempre que houver qualquer situação de mudança, lembre-se de olhar para o centro. Não existe nenhuma distância a ser percorrida, apenas um salto da periferia para o centro e do centro para a periferia. O comportamento é exatamente igual ao dos elétrons ou dos sonhos. Aprofunde-se nessa atenção. Isso é tudo o que você pode fazer. É um processo negativo porque estar alerta não é um fazer, não é uma ação. Sempre que você estiver em um estado de mudança, preste atenção e não haverá nenhuma ação. A ação para sempre que você está alerta. Se você ficar alerta, não haverá nem mesmo qualquer respiração. Se eu colocar um punhal em sua garganta, até mesmo sua respiração parará. Você ficará tão alerta que tudo parará. Será arremessado ao centro. O estado de alerta não é uma ação. Na verdade, o hábito de agir é apenas um esforço para fugir do estado de alerta. E nós nos tornamos viciados na fuga. Precisamos sempre fazer, ele põe itálico aqui pontuado, alguma coisa. Esse hábito nos ajuda a permanecer na periferia. Use qualquer oportunidade para estar alerta, qualquer oportunidade. E há milhões e milhões de oportunidades todos os dias. Esteja alerta e sentirá a si mesma saltando da periferia para o centro. Estar no centro pode tornar-se fácil. Você está fora de casa e está ficando quente. Entre simplesmente. Sempre que você sentir vontade de entrar, entre. Sempre que sentir vontade de sair, saia. Não há nenhuma dificuldade. Quando o movimento da periferia para, o centro torna-se exatamente assim. Você terá uma explosão. Uso a palavra depois, ele põe entre aspas. Uso a palavra lentamente, põe entre aspas. Digo gradualmente, põe entre aspas. Digo pouco a pouco, entre aspas. Essas palavras são irrelevantes, mas por não poder usar outras, uso essas mesmas. Elas são irrelevantes no que diz respeito à explosão. A explosão nunca é gradual, nunca é lenta, nunca acontece aos poucos, ela é repentina. Mas você não será capaz de compreendê-la. Assim, para sua compreensão, ou se preferir para sua incompreensão,
essas palavras são usadas. Todo padrão de linguagem é feito pela periferia, assim nada se pode fazer. A linguagem é criada pelas mentes que estão na periferia e é necessária a essas mentes. É uma necessidade da periferia e não do centro. O centro é absolutamente silencioso. Nenhuma linguagem é necessária lá. Por termos de interpretar o que está acontecendo no centro pela linguagem da periferia, a confusão acaba acontecendo. Assim, não interprete mal quando disser gradualmente. A explosão nunca ocorre gradualmente. Nunca acontece gradualmente. Essas palavras são empregadas apenas para desenvolver a sua confiança, a fim de que você possa ter esperança, a fim de que você possa conceber o que é uma explosão, a fim de que algo possa ser compreendido pela periferia. Exatamente como falar a respeito do mundo da consciência acordada para uma pessoa que está dormindo. É preciso usar a linguagem absurda do sonho. Qualquer linguagem é absurda, qualquer expressão, de certo modo, é absurda, mas nada pode ser feito, apenas sentir-se completamente impotente. E essa sensação é forte porque algo é conhecido. Por exemplo, sei qual o significado de explosão. Conheço o que é estar no centro. Põe aqui entre aspas, explosão e estar no centro. Mas não posso lhe dizer. Você me pergunta e eu lhe digo algo, mas sei o tempo todo que não estou transmitindo o que é. Sei qual o significado de explosão, qual o significado de estar no centro, mas no momento em que começo a falar, tenho de usar a linguagem da periferia, e no momento em que a linguagem da periferia é usada, tudo fica distorcido. Assim, compreenda essas implicações. Continuando nossa leitura, Eu Sou a Porta, Bhagwan, abril 2022 em diante, um livro de 1975, sendo compartilhado o ano de 2022 em diante, abril. Você pergunta sobre as explosões em cadeia. Sempre que há uma explosão, muitas coisas começam a acontecer. O fenômeno é tão grande que sempre que um indivíduo passa por ele, não pode deixar de tornar-se contagioso. Mesmo que ele não queira, isso começa a acontecer. O estar no centro levará as pessoas que estão perto dele para o centro também. Por causa disso, muitas vezes, as pessoas começam a sentir repulsa por ele, ao centro de si próprio, né, gente? Por exemplo, Gurdjieff era tido como um repulsivo por muitas pessoas. Elas queriam correr para bem longe dele, porque, estando próximas, poderiam ser atraídas para o desconhecido. Muitas mulheres correram para longe de Gurdjieff porque sentiram como se estivessem sendo golpeadas em seu centro sexual, apenas por estarem perto dele. Sentiam que ele estava fazendo algo com elas. Ele não estava fazendo nada, mas como nosso centro sexual é o único que está em atividade, o primeiro impacto é sempre sentido nele. Os discípulos, homens que foram a Gurdjieff, não sentiram tanto, mas as mulheres sim. Isso acontece porque o corpo físico de um homem tem bioeletricidade positiva e o corpo físico da mulher tem bioeletricidade negativa. Os sexos opostos atraem um ao outro. Assim, um homem iluminado irradia uma tremenda energia para as discípulas. E as duas coisas acontecem. As mulheres são atraídas e simplesmente repelidas por uma pessoa como Gurdjieff. Essa colisão interna, esse contato interno, é sentido de muitas formas. Cada um o sente de um modo. No Ocidente, ele é sentido profundamente no centro sexual por muitas razões. E uma delas é que a preocupação para se evitar isso não existe. Na Índia, um seguidor deve tocar os pés do guru. Isso parece desnecessário, parece ser uma formalidade, mas há razões secretas para isso. Se você se inclinar diante de um mestre, se tocar seus pés,
seu centro sexual não será golpeado por sua presença. No momento em que você se render, sua energia será sentida em todas as partes do seu corpo. Um corpo rendido torna-se inteiro. É possível que você não tenha sentido isso, mas agora que lhe falei a respeito, você poderá sentir e saber o que é. Assim, o modo indiano de tocar os pés do guru é deitando-se completamente no chão. Todas as partes do corpo devem tocar a terra. Chamamos isso de Sashtang, que significa estar com todas as partes do corpo na terra. Estar deitado no chão. Em seguida, muitas coisas científicas começam a acontecer. Seu corpo torna-se uno e o impacto da presença do guru vibra no corpo inteiro, não apenas num centro. Ele não penetra em um centro em particular, penetra no corpo inteiro. Você fica na posição horizontal e o impacto vai, através de você, da cabeça aos pés. Se você estiver na vertical, de pé, o mesmo impacto se movimentará em você, mas não por todo o corpo, não poderá mover-se para suas pernas. Sua única parte sensitiva é o centro sexual. Assim, a vibração irá para o centro sexual e não se moverá pelo corpo todo. Se você estiver com um mestre, com alguém que está vivendo no centro e ficar de pé, seu impacto, sua vibração passará pelo seu centro sexual. O mestre poderá tornar-se repulsivo ou atraente para você, mas tanto num caso como no outro haverá dificuldades. Entretanto, se você estiver deitado, o fluxo passará por você, fluindo de uma extremidade à outra, e isso terá um efeito calmante. Foram necessários séculos para que essa ciência interna se desenvolvesse na Índia. O que acontece só é conhecido por causa das muitas e muitas experiências observadas, porque o homem não pode ser experimentado como uma cobaia. São necessários séculos de experiências e acontecimentos para se conhecerem essas coisas. E como resultado da observação, chegou-se a esta condição básica. A pessoa deve iniciar com confiança, com fé. Se você estiver confiante, tornar-se-á aberto. Se estiver vacilando, ficará fechado. E se estiver fechado, a mesma energia que poderia auxiliá-lo em direção a uma explosão circulará e circulará sem ser capaz de penetrá-lo. Assim, se você estiver fechado, não poderá ser auxiliado. Mas se estiver aberto e confiante, a vibração do mestre irá fundo em seu interior. Então, a explosão tornar-se-á um encadeamento explosivo. Isso pode acontecer, sempre acontece. Assim, uma atitude confiante cria uma cadeia de explosões. Algumas vezes, o encadeamento explosivo prossegue continuamente, mesmo após a morte do mestre que o originou. Por exemplo, na tradição dos Sikhs, o 10º guru foi o último. Até o 10º, um guru era seguido de outro, mas com o 10º a tradição parou, foi interrompida. Qual a razão? Porque Govind Singh parou o encadeamento. Foi contínuo desde Nanak até Govind Singh. Era uma força viva, mas parou com Govind Singh. Não pôde ser entregue, transferida, porque não havia ninguém capaz, ninguém estava aberto para recebê-la completamente, totalmente. E ela não pode ser dada parcialmente. Ou você está totalmente aberto, ou não está de modo algum. Confiança parcial não é confiança, é apenas uma decepção. 99% de você não pode confiar, nem mesmo 99,9%. O 0,1% de dúvida será suficiente para matar tudo, porque o tornará fechado. Mas quando você confia totalmente, há uma reação em cadeia. Então, quando você entra em contato com um mestre ou uma mestra, seu toque não é apenas um toque, torna-se parte integrante do seu ser. Na realidade, não somos tão isolados quanto pensamos.
Todo o nosso sentimento de isolamento tem origem na atitude fechada do ego. Do contrário, não haveria separação, não haveria isolamento. Você não é tão diferente de mim, não está tão separado. Se está separado, é apenas por causa do isolamento do ego. E o milagre da confiança é este, : quando você confia, não é um ego. E quando duvida, não pode ser nada além do ego. Quando confia, não é um ego, não está mais isolado. Se você estiver aberto para mim, isso não significa que estará recebendo algo de mim. Não existirá nenhum mim como tal. Você não estará recebendo nada da outra pessoa. Estará apenas vendo a si mesmo refletido em mim. Parecemos separados um do outro por causa do ego. Se você estiver aberto, o elo da explosão espiritual poderá continuar por séculos. O elo de Buda, por exemplo, continua ainda hoje. É claro que não é tão amplo agora, tornou-se um fluxo reduzido, mas continua. Quando Bodhidharma foi para a Índia, para a China, não foi para ensinar ninguém, nem para transmitir a mensagem de Buda aos chineses ou aos outros. Foi apenas para procurar um homem ou mulher que pudesse continuar o elo, um homem ou mulher que estivesse tão aberto que Bodhidharma pudesse transferir tudo para ele e ela antes de morrer. Na China, Bodhidharma ficou sentado continuamente na frente para um muro por 9 anos. Se alguém ia até ele, ele nem mesmo se voltava para o olhar. Ficava de costas para todos os visitantes. Muitas pessoas perguntavam: o que acontece? Por que você está sentado assim? Bodhidharma dizia: tenho encarado as pessoas por muitos anos, mas nunca encontrei em suas faces algo mais do que um muro. Ninguém estava receptivo, todos estavam exatamente como um muro. Assim, não faz nenhuma diferença. Quando alguém chegar que não seja um muro, eu olharei. Apenas então olharei para alguém. Por 9 anos contínuos, ninguém chegou que fosse capaz. Não houve ninguém que Bodhidharma pudesse encarar. Então, Huineg chegou. Parou atrás de Bodhidharma, amputou sua mão e deu a Bodhidharma, dizendo: agora volte-se, ou cortarei minha cabeça também. Bodhidharma voltou-se, olhou para Huineg e disse: agora chegou o homem. Por você, atravessei todo o Himalaia. Uma transmissão sem escrituras foi feita. Bodhidharma não tinha nenhuma escritura. Por isso se diz que a transmissão foi feita sem escrituras. Ele apenas olhou nos olhos de Huineg e houve uma transmissão de um ponto ao outro sem nenhum percurso intermediário. Isso também deve ser compreendido. O encadeamento de explosões é igualmente um salto. Quando algo de minha consciência vai para sua consciência, isso é um salto. Estava aqui, agora está lá. Não há nada no meio. Não há processo. Se você estiver receptivo ou receptiva, se estiver aberto ou aberta, a chama que está aqui em mim será encontrada em você instantaneamente. Não haverá nenhum espaço de tempo. E atenção para as observações. Ele já na página anterior falou: não existirá nenhum mim. E aqui ele fala: a chama que está em mim encontrará em você instantaneamente. É como se os seres, se estudar mais profundamente as leituras, ao se conectar com o divino de fato, para além da consciência racional, naturalmente esses conhecimentos fluíssem como que o próprio divino e a própria divindade da criatura transpassa de uma forma que não pode ser de nenhuma maneira compreendida ou expressa totalmente por palavras. Está além das palavras, é mais forte, mais poderoso. Não haverá nenhum espaço de tempo. O encadeamento pode continuar para sempre, mas nunca acontece. É muito difícil, porque mesmo com o mestre vivo é difícil estar aberto. A mente tenta de todas as maneiras ficar fechada, porque se estiver aberta, morrerá. Para a mente, a abertura é a morte.
Assim, a mente procura ficar fechada. Ela argumenta, acha 1000 razões para ficar fechada. Acha razões verdadeiramente absurdas para ficar fechada. Mais tarde, você não será capaz de conceber que essas razões puderam torná-lo indeciso, que essas razões sem sentido o tornaram cético. Coisas que não têm absolutamente nenhum significado criam a barreira. Quando você não está aberto, a cadeia, a transmissão não é possível. Toda a minha insistência, toda a minha ênfase na meditação é apenas para torná-lo aberto. Você pode estar aberto a qualquer momento e então haverá uma transmissão. As explosões secundárias acontecem diariamente, mas são apenas vislumbres do centro. O vislumbre não é suficiente. Ele pode auxiliar, mas não é satisfatório. Comumente, nós nos tornamos satisfeitos. Há um vislumbre e nós nos tornamos satisfeitos. Fazemos disso um tesouro e dele continuamos nos lembrando. Quando o vislumbre se move do centro para a periferia, torna-se uma memória. Então você o alimenta, relembra dele, sente-se animado por ele e fica perguntando a si mesmo quando acontecerá novamente. Agora, se ele tornou parte da periferia, parte da memória, ele é inútil. Essas explosões secundárias podem ser até prejudiciais se você as alimentar como uma memória. Jogue-as fora, esqueça-se delas. Não espere por sua repetição. Apenas então uma explosão maior será possível. Apenas então uma explosão total será possível. Assim, existem explosões secundárias, mas nunca presto qualquer atenção a elas. E você não deveria prestar atenção a elas também, porque uma explosão secundária torna-se parte da memória, não destrói a memória. Pelo contrário, pode fortalecê-la. Assim, uma pequena experiência, uma insignificante experiência não pode funcionar. Jogue-a fora. A menos que a explosão total seja encontrada, não fique satisfeito. Antes que a explosão suprema aconteça, não fique satisfeita. Permaneça insatisfeita. Nunca se lembre de algo que já aconteceu. Nenhuma experiência deve ser acumulada e alimentada. Do mesmo modo como ela aconteceu, jogue-a fora. Esqueça e afaste-se. Nada menor do que a explosão total adiantará. Assim, não dê atenção às explosões secundárias. Coisas aconteceram. Fatos estão acontecendo agora. Mas nunca falo sobre as explosões secundárias. Se alguém vem a mim e diz que teve uma pequena explosão, tenta fazer com que ele a jogue fora. Ela não deve ser relembrada ou tornar-se-á uma barreira. Você tem de continuar movendo-se em direção ao centro, até chegar a um ponto de onde não exista volta. Quando esse ponto é atingido, nunca se torna parte da memória. Você se lembra apenas das coisas que estão perdidas. O que está sempre com você não precisa ser lembrado. Na verdade, você se torna consciente de algo apenas quando a experiência é perdida. Se você disser amo-o, fique alerta, porque existe toda a possibilidade de que o amor esteja morrendo. É possível que ele já tenha ido embora, que seja apenas um eco do passado. Eis porque você o enfatiza. Eu o amo muito. O muito é um esforço para preencher a brecha. E há uma brecha. O amor se foi. Quando o amor existe, você o sente e o vive. O silêncio é suficiente. Quando ele se vai, você tagarela sobre ele. Então, o silêncio não basta. Pelo contrário, no silêncio, o amor morto fica exposto. No silêncio, você não é capaz de escondê-lo. Então, começa a falar sobre ele. Normalmente, você não fala para revelar coisas, fala para escondê-las. As palavras são usadas para esconder. No silêncio, você não pode esconder nada. Assim, quando você perceber qualquer explosão secundária, não alimente a memória e não anseie por sua repetição. Ela se foi, tornou-se parte do passado morto. Jogue-a fora. Deixe o morto ser sepultado e siga em frente. E quando uma explosão real
A explosão maior, a explosão suprema, acontecer, você se lembrará dela. Não precisará se lembrar, ela estará com você, será seu centro, será seu ser. Você não poderá esquecê-la, não haverá nada para recordar ou esquecer. E lembre-se, a menos que a maior aconteça, a menor não tem significado. Você perguntou também se as pessoas que estão ao meu redor estão caminhando para a explosão. Sim, elas estão caminhando em direção à explosão. Do contrário, não poderiam permanecer comigo por muito tempo, não poderiam continuar comigo. Assim, aqueles que são incapazes de chegarem a mim vão embora por si mesmos ou crio situações para que eles se vão. Com eles, nada pode ser feito. Permito que permaneçam comigo, que continuem comigo apenas aqueles que estão caminhando para a explosão, apenas aqueles cuja compreensão está se aprofundando, aqueles que estão se tornando mais alertas e acordados. É claro que o caminho é árduo e existem muitas ciladas. A pessoa anda um passo para frente e então cai 2 para trás. Isso acontece diariamente. O caminho não é contínuo, é um zigue-zague. Não está em um plano, é um caminho íngreme. Assim, algumas vezes você chega ao mesmo ponto, em um plano insignificantemente mais alto. Permito que estejam perto de mim apenas aqueles em quem vejo possibilidades e potencialidades. Do contrário, crio situações para que eles vão embora por si mesmos. E é muito fácil criar situações para alguém ir embora. É mais difícil criar uma situação para alguém ficar. Todos estão prontos para ir embora, porque vir para o centro é a aventura mais árdua. E comigo, eles estão sempre lutando, não podem ficar na periferia. Suas mentes tentam fazer todos os esforços possíveis para permanecer na periferia, mas eles podem ficar comigo apenas quando estão prosseguindo em direção ao centro. Quando você está comigo, continua na periferia e eu continuo no centro. Todo o processo entre você e mim é igual à luta que acontece dentro de cada um de vocês. Seu ser permanece no centro e seu ego na periferia. Assim existe luta e tensão. Do mesmo modo, quando você vem a mim, você se torna a periferia e eu o centro, e a mesma luta se inicia. Mas estar comigo auxilia de muitos modos. Se você puder continuar comigo por algum tempo, será capaz de permanecer em seu centro mais facilmente. O fenômeno que ocorre entre nós é o mesmo que está acontecendo dentro de cada indivíduo. Não há nenhuma diferença. Quando falo com você, falo como se você estivesse em seu centro. E quando você está comigo, é como se estivesse em seu centro. Um dia, quando você explodir em seu centro, saberá que é assim. Mas antes disso é impossível sabê-lo. Antes disso, terá apenas de confiar em mim. Quando você chegar a seu centro, saberá que não esteve vivendo comigo, que esteve vivendo com um reflexo de seu próprio centro. Mas saberá disso só mais tarde, quando passar por isso. A explosão acontecerá. Todos são potencialmente capazes. Se você esconder a si mesmo, isso é outra coisa. Mas do contrário, se não esconder a si mesmo, se não for um inimigo de si mesmo, será tão capaz quanto qualquer Buda. E a explosão acontecerá. Eu sou a porta Raguan, sendo compartilhado no ano de 2022 em diante, abril.